Eu sempre fui uma mulher muito ativa, uma mulher muito cheia de energia, um pouco acima da média, e comecei a me sentir cansada. E aí eu comecei a investigar o motivo do cansaço e achavam uma carência de vitamina, uma carência de um hormônio, mas não chegavam a nenhuma conclusão, né? E em 2012, 2013, em fevereiro de 2013, na VEPMA, eu estava coçando aqui o meu colo, quando eu percebi um caroço. Na hora eu chamei todas as colegas, falei, vocês estão sentindo isso aqui? Estamos sentindo. E aí, no outro dia, imediatamente, eu fui numa médica que faz ultrassonografia, amiga minha, e ela disse que não via nada, ela sentia, mas ela não via, né, o caroço nas imagens. E aí, neste instante, iniciou-se uma peregrinação por consultórios médicos que durou 7 meses. Eu sabia que eu tinha alguma coisa, eu sentia um caroço, mas os médicos nos exames não viam imagem alguma, eu fazia ressonância, fiz tudo, fui em várias especialidades, além do mastologista, porque me mandaram, é na derme, é um cirurgião vascular, é uma artéria. Então, eu queria, sim, eu quero algum médico para poder tirar esse caroço de mim, né? Não, mas não é nada, vamos acompanhar. Eu falei, como é que vai acompanhar se a gente não tem imagens? Enfim, então foram 7 meses, em 2013, que eu fiquei insistindo em ter um diagnóstico, ou pelo menos de retirar esse caroço, até que todo mundo já falava assim, que eu era hipocondríaca, que eu estava inventando coisa, que que os médicos já disseram que nada era, e eu falava, não, eu me conheço, eu sou alguém muito atenta ao meu corpo, e eu tenho certeza que tem uma coisa fora do lugar. Eu quero tirar. E aí foi quando eu fui ao médico, ao mastologista, que foi o mastologista que me acompanhou, e quando eu cheguei nele, ele falou, não, a gente vai tentar puncionar esse nódulo. E aí, depois de 7 meses, eu fui fazer uma punção do nódulo, só que essa punção também não era viável, porque para você puncionar um nódulo, você precisa que ele seja guiado por ultrassonografia, e como eu disse, os exames não apontavam o nódulo. E ele não conseguiu localizar através da imagem, ele foi tentando, no tato, puncionar. Quando acabou a punção, foi uma punção muito demorada, uns 30 minutos, uma coisa que não é usual. E aí ele disse, olha, eu não gosto do toque, eu sinto algo duro, e eu não vou confiar no resultado dessa punção, porque eu não tenho convicção de que eu acessei o nódulo para poder puncionar. Enfim, eu vou abrir você, e daqui a 10 dias a gente vai retirar esse nódulo. Depois de mais de um ano, os sintomas de eu cansada, de eu sem energia, e eu encontrando esse caroço, nesse momento foi rápido. 10 dias depois, a cirurgia estava agendada, eu fiquei só precisando fazer os exames pré-operatórios. 2 dias antes da cirurgia, eu fui fazer o exame pré-anestésico, e eu me dei conta de que eu estava com o ciclo menstrual atrasado. E eu nunca atrasei ciclo menstrual, 5 dias de atraso, né? Mas eu era toda regular. E no consultório eu falei, doutor, estou com o ciclo atrasado, será que o senhor pode me pedir um beta, né, um exame para saber se eu estou grávida? E o anestesiologista, ele pediu esse exame, eu fiz, era uma segunda-feira, eu saí do Aliança, da consulta pré-anestésica, fui ao Leme, escolhi o sangue, no outro dia, na terça-feira, que era a véspera da cirurgia, saiu um resultado de que eu estava gestante, de 4 semanas. E aí, esse momento foi um momento crucial, né, que a coisa começou a ficar mais difícil aí. Eu já tinha 2 filhos, né, eu tenho 2 filhos mais velhos, enfim, mas esse terceiro era um filho desejado, não exatamente para aquele momento, ainda não era programado, eu estava programando para o ano seguinte. E aí, quando eu vi, eu estava grávida. Liguei para o mastologista, falei, doutor, eu estou grávida. Ele falou, não, então não vou te operar amanhã. E eu disse, a princípio, eu falei, não, se você está achando que eu estou com câncer, eu tenho uma família, eu tenho filhos, na minha cabeça, eu ainda não tinha um valor de que o aborto, nesses casos, seria algo que hoje eu rejeito,
né? Mas naquela época foi uma possibilidade. Eu achei que isso seria uma imposição, eu fazer uma interrupção de gravidez. E eu falei, ele falou assim, eu falei, não, se eu tiver que fazer a cirurgia, a gente faz a cirurgia. Ele falou, não, Lia, não vamos fazer amanhã. Eu falei, tudo bem, então a gente não faz amanhã. Ele disse, vamos esperar os 3 meses da gestação para o feto já estar formado. Eu falei, não, eu quero saber se eu tenho câncer antes disso. E foi quando eu falei, tudo bem, a gente cancela a cirurgia amanhã e depois de amanhã eu vou no seu consultório para a gente tentar fazer uma punção. E uma nova punção. E 2 dias depois eu fiz uma nova punção e a imagem que nunca tinha aparecido nesses 7 meses, ela apareceu nesse momento. Ele conseguiu localizar o nódulo por imagem, ele fez a punção e eu aguardei 1 semana esperando o resultado. 1 semana depois saiu o resultado e aí deu que era um carcinoma ductal invasivo, um câncer de mama. E aí nesse momento o chão some, desaparece, e você fica, porque são duas realidades antagônicas, né? A vida, que estava já ali começando a ser gerada, e a possibilidade de uma morte por conta de uma doença que é agressiva e que a gente tem tanto medo. Quando saiu o resultado da biópsia, o resultado foi inconclusivo. Havia uma possibilidade de ser câncer, mas ainda não se tinha certeza. Então, para se ter convicção, eu teria que fazer a retirada do tumor. Enfim, então eu conversei com todo mundo, obstetra, mastologista, angiologista, oncologista, e chegamos à conclusão de que a gente iria fazer somente a retirada do tumor para ter convicção de que era um câncer, e foi nesse momento que deu carcinoma ductal invasivo, e não antes, como eu havia falado. E aí, nesse momento, depois da retirada do tumor, é que a gente teve que tomar as decisões. Eu ainda procurei alguns consultórios para ver se eu faria interrupção de gravidez, a minha médica faria, consegui uma decisão judicial me autorizando a fazer uma interrupção legal da minha gravidez, né, por conta, né, da patologia, mas não consegui, no dia da interrupção, não consegui me internar no hospital. Eu me lembro que eu estava fazendo um acompanhamento psicológico nesse momento, né, e eu busquei isso, e eu liguei para o psicólogo e falei assim, eu não estou conseguindo ir fazer essa interrupção. Aí ele falou assim, então é porque você já decidiu, né, ele disse assim, uma indecisão sobre algo que não cabe em decisão é decisão. E naquele momento eu relaxei, entendi que era isso, entendi que eu ia partir para enfrentar essa batalha gestando, e pronto. E aí, tomada dessa decisão, esperei fazer 3 meses, 12 semanas do meu filho, e aí fiz a mastectomia. Aí eu retirei a mama direita, que era a mama que estava doente. Feita a mastectomia, é uma decisão, é uma cirurgia bastante difícil, né? E eu tive que me recuperar dela. Acho que foram umas 4 semanas que eu precisei para me recuperar da cirurgia, para então iniciar a quimioterapia. Né? Aí eu me lembro que eu comecei a quimioterapia véspera de Natal. Eu fiz a quimioterapia, voltei para casa, vim celebrar com a família, tudo tranquilo. Eu estava confiante, com medo, mas confiante, né? Entreguei a Deus. E a minha fé aumentou muito nesse momento. E pronto. Depois dessa primeira ciclo de quimioterapia, aí vieram algumas dificuldades, né? Minha imunidade caiu muito depois desse ciclo. Eu precisei ser internada. Uma internação que preocupou os médicos, eu corri risco de morte. Porque existia uma medicação que eles poderiam lançar mão, mas se eles usassem essa medicação, poderia prejudicar o feto. Então, eles me internaram e seguraram até o limite. Se meu corpo não respondesse sem a medicação, aí a gente entraria com a medicação, correndo o risco de afetar o bebê. Fiquei internada algumas semanas, meu corpo reagiu, não precisei usar a medicação, fiquei forte de novo, fui para a segunda
o segundo ciclo. O segundo ciclo de quimioterapia, muito difícil, tive um fecaloma, tive algumas questões bem complicadas, fui internada novamente. Enfim, depois desse segundo ciclo, eu coloquei o catéter, que melhorou, porque antes eu estava fazendo a quimio pela veia, né, pelos braços, mas as veias se perderam. E aí eu coloquei um catéter e continuei fazendo a quimio pelo catéter. Fiz mais 2 ciclos de quimioterapia e interrompi para poder parir. Minha gestação foi até 39 semanas. Entrei em trabalho de parto normalmente. Fiz uma cesárea, porque não aguentaria fazer um parto natural. E o médico me deu 15 dias para amamentar meu filho. Aí eu tive 15 dias para amamentar ele, com uma mama só, para criar o vínculo e para ele pegar um pouco de anticorpo, enfim. Com 15 dias que eu amamentei, eu precisei cortar o leite, né, para reiniciar o tratamento quimioterápico. Dessa vez, uma outra medicação que antes, durante a gravidez, eu não poderia ter usado, sem prejudicar o bebê. E aí fiz mais 12 ciclos e me curei. Eu costumo dizer que o meu melhor papel é ser mãe, né? Então, meu filho mais velho, ele sempre escreve para mim algo. Quando ele escreve alguma coisa, né, para me fazer uma homenagem, ele lembra assim: você sempre disse que nasceu para ser mãe. Então, assim, eu nasci para ser mãe, né? Então, a família foi o que me deu forças para poder conseguir enfrentar da forma que eu enfrentei e lutar da forma que eu lutei, né? E a gestação também, assim, eu estava mal, mas meu filho estava ótimo, né? A gestação seguia lindamente. Então, parecia que eu me debilitava, mas ele ia lá, não queria nem saber, né? Ele estava ali se desenvolvendo milagrosamente bem. E é isso, eu acho que a força que eu tive veio de Deus e da minha família. Quando eu olho para trás, eu penso o seguinte: o que foi muito marcante nessa minha trajetória foi o meu processo de conexão com Deus. Então, nesse processo de câncer e de tudo isso que a gente falou aqui, eu me converti, né? Então, eu tenho uma fé que é inabalável, né? Uma fé em Jesus Cristo. E se eu tivesse que passar por tudo que eu passei, eu passaria novamente por conta disso. A família já era importante. A família sempre esteve num patamar mais alto. A família sempre foi tudo pelo que eu lutaria e lutarei, né? Mas o que essa experiência trouxe para mim foi essa fé, essa conexão com Deus que eu não tinha antes disso e que hoje eu tenho e que me transformou numa mulher ainda mais forte. Então, eu sempre digo que se fosse para ter essa conexão com Deus, que era o que faltava, eu passaria por tudo de novo. Eu acho que a atenção com o corpo tem que ser uma constante, né? Mas o Outubro Rosa, ele vem como um marco, como um momento onde as pessoas conseguem voltar mais a atenção para determinada, né, no caso do Outubro Rosa, para o câncer de mama. Então, eu acho fundamental, porque com a vida corrida do jeito que é, as pessoas, elas terminam se esquecendo um pouco, né, de como é importante estar atento para os sinais que o corpo dá, né, e para poder estar buscando se conhecer e perceber se existe alguma coisa de errado. Então, desde que eu passei por isso, eu nunca me nego a dar entrevistas ou a falar com pessoas que estão passando pela mesma situação, exatamente para mostrar, olha, eu consigo estar aqui hoje, porque eu tive um diagnóstico precoce, porque eu corri atrás, porque eu me senti, porque eu toquei. Então, eu acho que é fundamental esse momento de atenção. Eu acho que a minha fé me salvou. É como fala na Bíblia, né? A minha fé me curou. Não que eu entenda que existe um Deus
que eu espere que ele simplesmente me cure. Eu entendo que eu poderia também não ter sido curada, né? E tudo bem. E ele continuaria sendo Deus, né? Mas sim, você ter uma fé que seja forte, fundamentada, né? Ela faz com que você consiga ultrapassar muitas barreiras, te transforma em alguém muito, muito, muito mais forte.